Hoje nós vamos iniciar, então, de fato, as cartas, né? A sequência de cartas do apóstolo Paulo, começando com a primeira que aparece no nosso cânon, que é a carta de Paulo aos Romanos. Ela é a primeira que aparece, não necessariamente porque ela foi a primeira a ser escrita, mas como a gente já viu em um outro momento, as cartas estão colocadas aqui em ordem de tamanho, né? É a maior das cartas do apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos. E é interessante que ela não é só maior em volume de escrito, né? Mas ela tem sido chamada ao longo da história da igreja de a carta magna, a carta mais importante escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta ela tem um conteúdo muito diverso de assuntos teológicos, é praticamente um tratado teológico do apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que é a primeira vez que o evangelho é escrito, porque as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, né? E aqui nós temos um compêndio muito grande da doutrina do evangelho. Embora nós não vejamos aquilo que a gente costuma chamar de evangelho, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João, então a narrativa dos eventos da vida de Jesus, mas na verdade evangelho é esse resumo da nossa queda e da nossa restauração que acontece por meio do sacrifício de Jesus. O evangelho é isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós temos agora, por Ele, livre acesso à graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem ela é disposta também nesse estilo literário que nós chamamos de Evangelho, mas o estilo literário Evangelho é mais uma cronologia, é mais uma agiologia, né? Não é uma biografia, mas uma agiografia, ações de Jesus ao longo do seu ministério público. Mas o Evangelho está contido ali também. Mas o que é de fato? O Evangelho é exatamente entendermos a queda e a salvação que há por meio de Cristo Jesus. E Paulo então vai ser esse que vai organizar esse Evangelho de uma maneira tão primorosa na carta aos Romanos. Essa é a carta que tem sido mais lida e mais estudada ao longo da história. De todos os livros do Novo Testamento, Romanos que tem o maior número de trabalhos e o maior esforço para que se compreenda, para que se pregue ao longo da história do cristianismo, perdendo apenas para os evangelhos mesmo. Então as pessoas, em segundo lugar, primeiro os evangelhos, geralmente mais Marcos, por ser um evangelho mais simples, mas em segundo lugar, dentre o composto de livros do Novo Testamento, o livro mais estudado é a carta de Paulo aos Romanos. Ela ocupa um espaço muito importante na nossa própria tradição. Por exemplo, Agostinho de Hipona, nas suas Confissões, diz que ele se converteu ao ler Romanos. Da mesma forma, Lutero, o movimento da Reforma Protestante, teve a sua conversão e o seu start para a Reforma Protestante lendo a carta de Paulo aos Romanos. E olha que interessante, o maior dos avivalistas que a gente conhece, um homem chamado John Wesley, se converteu não lendo Romanos, não só ouvindo Romanos, mas ouvindo em um culto público o início, a introdução do comentário de Lutero sobre Romanos. Foi ali que John Wesley se converteu e ele registra isso no seu diário. Então é um livro de fato primoroso e que tem conteúdo que a gente pode explorar assim durante muito tempo. Um grande nome da teologia reformada, um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, não sei quem já ouviu falar do Martyn Lloyd-Jones. Lloyd-Jones pregou Romanos todas as sextas-feiras durante 13 anos. Todas as sextas-feiras. E ele não conseguiu terminar a carta. Ele parou no capítulo 14, no verso 17, porque ele teve que se aposentar, porque já estava bem velhinho e debilitado. Senão ele ia continuar. E escreveu um dos mais robustos comentários sobre a carta de Paulo aos Romanos, o nosso querido Lloyd-Jones. Então nós vamos explorar aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu falava sobre a importância na história da carta de Paulo aos Romanos, e é importante até para o compêndio de escritos do apóstolo Paulo. Sabe que existe dentro da academia, de novo, não a academia de puxar ferro, mas a academia, né, de intelectuais, há um trabalho que é chamado de crítica textual, e dentre os mais críticos da crítica textual, eles vão levantar algumas teorias e até algumas suspeitas sobre algumas das cartas, dizendo, olha, talvez essa carta não tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Então, ele levanta suspeitas sobre algumas cartas. Mas isso não acontece com Romanos. Romanos, há uma certeza acadêmica que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Tanto que as demais cartas são comparadas com esta carta, com essa carta aos Romanos. Tamanha a confiabilidade histórica, não só interna, de que a gente vê Paulo sendo esse autor de fato, mas também ao longo de toda a história, a confiabilidade da história da igreja, apontando essa carta como sendo de autoridade paulina. Então, um texto que é de fato primoroso e que mostra muito desse estilo paulino,
de escrever. A carta, então, aos Romanos, ela é escrita a partir da cidade de Corinto, durante a terceira viagem do apóstolo Paulo. Existe uma outra teoria que ele talvez tenha escrito também durante a terceira viagem, mas do tempo que ele passou em Éfeso, mas essa não é uma teoria tão aceita. A mais aceita é que, de fato, ele estava em Corinto, na sua terceira viagem, e aí então ele escreve isso para esta carta para os irmãos da igreja de Roma. E aí nós vemos também várias evidências internas de que Paulo estava ali em Corinto. Porque na carta aos Romanos, ele diz lá no capítulo 15, que ele pretendia terminar uma empreitada que ele tinha começado, que era a empreitada de coletar donativos nas igrejas para levar até Jerusalém. E ele fala que as igrejas da Macedônia e da Acaia, a Acaia é onde ficava a região de Corinto. Paulo diz então que essas igrejas levantaram ofertas, e ele fala isso inclusive na carta aos Coríntios, que ele estava levantando essas ofertas e ele ia levar até Roma, até Jerusalém. E ele diz então aos romanos que posteriormente ele queria ir até Roma para visitar a igreja. Então esse é um indício de que Paulo está escrevendo a partir de Corinto. Sem contar que ele faz menção de algumas pessoas que sabidamente são de Corinto. Por exemplo, ele fala no capítulo 16 que ele está hospedado na casa de Gaio. E na carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu fico tranquilo porque eu não batizei vocês, exceto Gaio. Então ele fala assim, dos corintianos, eu não batizei muita gente, exceto, e aí ele coloca o nome de Gaio, então Gaio era um corintiano, alguém que morava na cidade de Corinto. E na sua carta aos Romanos, Paulo diz, eu estou hospedado na casa deste homem chamado Gaio. Então Paulo está escrevendo a partir de Coríntios, essa uma tradição mais aceita. Aqui fica mais fácil da gente conseguir entender o mapinha das viagens missionárias de Paulo. Essa aqui é a terceira viagem missionária, em que a partir de Antioquia, que era o centro propulsor missionário, Paulo vem subindo, passa por Tarso, passa pela Galácia, chega até a Ásia, aí ele sobe a Troade, por igrejas que ele já tinha pregado, onde já tinham sido, na verdade, lugares onde ele já tinha pregado, onde existiam igrejas fundamentadas, e ele desce até Corinto. E aqui em Corinto, nesse tempo que ele escreve para Roma. Tá? Então essa carta, embora seja de Paulo, ela não foi escrita por Paulo. Ela foi escrita por este homem chamado Tércio. E esse aqui é um exemplo muito interessante do uso de amanuenses, que aqui esse amanuense ele quebra a quarta parede, Ele aparece. Paulo está falando sempre, na verdade, Tércio está escrevendo sempre na primeira pessoa de Paulo, e agora no finalzinho, no capítulo 16, Tércio aparece e diz, eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Diferente de outras cartas em que Paulo diz que ele está escrevendo a partir de alguém, ou por meio de, aqui o próprio Tércio, Paulo dá essa liberdade para ele, fala, Tércio, fala com os irmãos aí. É como se ele estivesse fazendo a transmissão de uma live, aí Paulo fala, eu estou falando aqui por meio da live que está sendo conduzida pelo irmão Tércio. O Tércio vem dar um tchauzinho para a câmera, assim, sabe? Algo mais ou menos assim. Então a carta é de Paulo, o conteúdo é de Paulo, mas o amanuense, o escriba de Paulo é esse homem chamado Tércio. Então Paulo é o autor, Tércio é o escritor, o escriba, o amanuense, e essa carta é entregue aos romanos por meio desta irmã chamada Febe. Então Romanos 16, 22 diz, recomendamo-lhes, Paulo dizendo por meio de Tércio, a nossa, aí sim, irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencrécia. Aqui mais um indicativo de que Paulo está escrevendo a partir de Corinto, porque Sencrécia era o porto de Corinto. Era, na verdade, uma cidadezinha, nesse complexo chamado Corinto, que ficava a cerca de 8 quilômetros dessa capital, Corinto. Então, Sencrécia é essa região portuária. E Paulo diz, então, que esta irmã servia na igreja de Sencrécia. Ele diz, então, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, aqui uma mulher que ajudava muito o apóstolo Paulo no seu trabalho como missionário, como um apóstolo enviado, e agora então ele está enviando esta irmã, a partir de Corinto, a partir da Sencrécia, enviando a Roma, muito provavelmente não só para levar a carta, mas para explicar as coisas que continham nessa carta. O que nós vimos nas primeiras exposições, que era algo muito comum.
aquele que levava a carta era também o responsável por ler a carta e por explicar alguma divergência ou alguma dúvida que os irmãos pudessem ter, porque ele estava com o autor, ele recebeu as explicações diretamente do autor e vai ser essa pessoa que vai tirar algumas dúvidas ali nesse processo de leitura da carta. Eu falei Sencrécia? Não, é Sencreia, eu falei errado. Sencreia, nome bonito, né? Difícil de falar. Sencreia. Não foi Paulo que fundou esta igreja, Paulo ainda não tinha ido a Roma desde a sua conversão, muito provavelmente, e se foi, ele não conhecia esses irmãos, não conheceu esta igreja. A teoria mais aceita é que esta igreja foi fundada por aqueles judeus que desceram ao Pentecostes, na festa de Pentecostes. Os judeus tinham esse costume, né, de vir de todos os lados do império até Jerusalém para uma das grandes festas, a saber, a Páscoa, a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes. Eram as 3 famosas festas de Israel. E durante a festa do Pentecostes tinha crente de tudo quanto é lugar. A gente vê isso lá no próprio texto de Atos, no capítulo 2. Tinha gente de todos os lugares do mundo conhecido e do Império Romano. Então, a teoria mais aceita é que a igreja de Roma começa com esses judeus que vieram, se converteram ali com a pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, e voltaram então para Roma, onde fundaram essa primeira comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, ou de judeus que criam que Jesus era a resposta messiânica anunciada no Antigo Testamento. Embora o apóstolo Paulo não conhecesse a igreja, ele conhecia algumas pessoas que faziam parte dessa igreja. Inclusive Priscila e Áquila, que eram desta igreja e pessoas aos quais Paulo conheceu na sua segunda viagem na cidade de Corinto. Em determinado momento da história, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso à frente, em determinado momento da história do Império Romano, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Todos os judeus tiveram que ir embora. E isso Paulo fala, inclusive, na sua segunda viagem missionária, que é nesse momento que ele conhece a Priscila e Áquila. É aí nesse momento, porque eles haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. E, posteriormente, então, esses judeus podem voltar para suas casas em Roma. Então, Paulo conhecia várias pessoas que faziam parte dessa igreja em Roma, inclusive ele tinha parente em Roma, né? Ele manda lá no capítulo 16, versículos 10 em diante, versículo 11, manda saudações para um homem chamado Herodião. E ele diz: Herodião, meu parente. Estava lá, fazia parte da igreja dos romanos. Então era a igreja de pelo menos um parente do apóstolo Paulo, mas ele nunca havia estado nesta igreja. Então aí a gente vai pensar agora nessa dinâmica do início desta carta de Paulo, e por isso Paulo tem que ser um pouco mais delongado na sua introdução. Como nós vimos nas cartas, nas epístolas antigas, era muito bem dividido, né? A introdução, o corpo da carta e a conclusão. E geralmente a introdução e a conclusão eram muito curtinhas. Na verdade, as cartas eram muito curtinhas, tratavam geralmente de um único assunto, eram bem pequenininhas e começavam simplesmente de fulano para fulano, saudações. Geralmente era assim que as cartas começavam. Mas Paulo vai gastar vários versículos nessa sua introdução, mostrando quem ele é, se fazendo conhecido por estes irmãos a quem ele ainda não conhecia pessoalmente. E lá no capítulo 1, então, no versículo 1 em diante, está escrito assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Lembra que eu falei no nosso encontro anterior de que Paulo aproveita tanto a introdução, a sua apresentação, né, quanto ao falar dos destinatários e ao fazer a sua oração, ele aproveita já as primeiras palavras para dar o tom da sua carta. E quando ele fala aqui de que este evangelho foi prometido há muito tempo, tem um motivo, e isso vai ficar muito claro ao longo de toda a carta. Então Paulo diz que este evangelho foi no passado profetizado, segundo as Escrituras. No verso 3 ele diz: este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. E no verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembra que eu falei que a introdução de uma carta, né, o remetente aparece seria Paulo aos romanos, saudações. Paulo nem chegou na parte do remetente ainda, quer dizer, dos destinatários. Paulo ainda está só no remetente, né? Paulo está só falando quem é que escreveu. Ele está falando de Jesus, desde o passado foi profetizado. Aí ele diz no versículo 5, por meio dele, por meio de Jesus,
viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Agora, Paulo está mostrando que ele é separado para um ministério entre todas as nações, não somente aos judeus. Aqui, o termo é usado entre os gentios. A NVI vai dizer, vai traduzir de uma forma diferente, dizendo que ele recebeu graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo que fosse obediente por meio da fé. Então, a ideia é, Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo, e um apóstolo especificamente é enviado a todas as nações. Não só a Jerusalém, não só a Israel, não só aos judeus, mas sou este que tem essa primazia de apontar o evangelho para todas as nações. Aí no verso 6 ele diz, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Tudo isso aqui é remetente, tá? Todos esses 6 versículos é remetente. Paulo se apresentando para esses irmãos a quem ele escreve. E é óbvio, né? Quando você escreve uma carta para alguém que você conhece, você pode ser mais sucinto na sua apresentação. Né? Aqui quem está falando é fulano, filho de fulano. Né? Vamos dizer que não tinha como identificar muito bem. Então, fulano, filho de fulano, eu que estou escrevendo. Paulo não, gasta um tempão aqui para falar do seu apostolado, para falar a respeito do evangelho que foi profetizado desde antes do seu tempo de vida, desde antes da pregação dos apóstolos. O próprio evangelho de Jesus já havia sido profetizado pelos próprios judeus através dos seus profetas. Aí no que diz respeito então aos destinatários, Paulo vai falar a partir do verso 7. Ele diz então, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de nosso Deus, de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então aqui Paulo já deixa claro com quem é que ele está falando. Em primeiro lugar, ele está falando com romanos, né? Com gente que fazia parte dessa cidade que era a capital do Império Romano. Uma cidade gigantesca, uma cidade importantíssima em cultura, em economia e em política. Ali estava a capital de todo o Império Romano, ali ficava o palácio do imperador César. Julga-se que à época em que Paulo está escrevendo, havia cerca de 1 milhão de moradores na cidade de Roma. Uma cidade com 1 milhão de moradores, né? É um negócio gigantesco para o mundo antigo. Então, uma cidade muito importante e que boa parte destes moradores de Roma, pasmem, eram escravos. Boa parte. A maioria destes moradores eram escravos. Mas diferente daquilo que a gente entende como escravos no tempo de hoje, com base na nossa história mais recente, a escravidão no Império Romano, ela acontecia por inúmeros motivos. Ela não era para uma etnia, não era só para um grupo específico étnico, ela acontecia entre pessoas marginalizadas, entre pessoas pobres, mas também entre pessoas da classe média e até mesmo entre ricos. Muitos escravos eram tomados escravos quando o império ganhava alguma cidade ou ganhava algum território. Então, como os despojos daquela batalha ou daquele território vencido, parte das pessoas, inclusive da intelectualidade daquele local, era trazido como escravo. A gente vê isso também no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Daniel, né, que é chamado de um dos mais sábios que existiu no mundo antigo, Daniel era um escravo da corte babilônica. E ele foi escravizado porque ele era já dessa elite intelectual, treinado inclusive, e ele foi tomado como um despojo de guerra. Então havia muitos que eram tomados como despojos de guerra de outros lugares. Havia outros que eram escravizados por questões financeiras. Uma pessoa entrava em dívida, não tinha condições de pagar aquela dívida, aí vendia todas essas coisas e isso não era o suficiente para pagar a sua dívida. Então ele era tomado escravo durante o tempo que perdurasse a sua dívida. Fosse uma dívida que era feita com pessoa física, né? Fosse uma dívida que era feita com o próprio Império Romano. Havia inclusive escravos que eram voluntariamente escravos, que se colocavam na posição de escravos. Porque diferente do tempo de hoje, né, não havia direito previdenciário para ninguém no mundo antigo. Né? As pessoas que eram livres trabalhavam por jornada, eram chamados de jornaleiros, não que vêm de jornal, né, mas que trabalhavam por jornada. E eles viviam daquilo que trabalhavam. Trabalha hoje, tem dinheiro para comer amanhã. Não trabalha hoje, sem dinheiro. Ganhavam um denário, né, que era o equivalente a uma diária de trabalho. Então ganhavam de acordo com a produção. Se não tinha produção, não tinha salário e ficavam à mercê de passar fome ou de pedir dinheiro a outras pessoas. Não tinha Bolsa Família, não tinha nenhum tipo de sistema do governo que trazia algum tipo de
de auxílio para esses que não podiam se manter. A única forma que alguns encontravam era exatamente se colocar em escravidão, fosse do Estado, fossem de pessoas ricas, porque havia uma obrigação do senhor de escravos cuidar dos seus servos, dar a ele comida, dar a ele lugar para morar, tivesse colheita, não tivesse colheita, tivesse trabalhando, não tivesse trabalhando. Então seria um tipo de regime que hoje nós poderíamos até chamar de um serviçalismo, e não necessariamente escravidão nos moldes que nós conhecemos a escravidão. Então muitas pessoas, inclusive, se voluntariavam para ficar como escravos, fossem de senhores ricos, fossem do próprio Estado. Por isso a escravidão era algo tão disseminado e era algo tão comum durante esse tempo do Império Romano. Então a cidade era abarrotada por todos os tipos de gente, inclusive pelos escravos. Por ser uma cidade tão importante, ela tinha muito movimento e acabava tendo também uma cultura muito, muito vívida. Uma cultura que era necessariamente envolvida com idolatria. Então havia muita depravação moral que estava diretamente ligada à idolatria. Idolatria e depravação moral andavam e caminhavam junto. Porque muito da depravação moral era um ato religioso. Havia prostituição religiosa, havia outros tipos de banquetes de glutonaria que eram religiosos. Por exemplo, havia um tipo de festa que era chamada de bacanal, que eram as festas de comer e de beber até cair, que eram em homenagem a um deus chamado Baco, o deus do vinho. Por isso, essa festa passou a se chamar de bacanal. Então, a forma de adorar a esse deus era com todo tipo de excesso possível e imaginável. As pessoas comiam até quase morrer e bebiam de ficar caídos nas praças, nas esquinas. Era mais ou menos o nosso carnaval do Rio de Janeiro, né? Eram as festas de Baco. Então, muita dessa crise moral estava diretamente relacionada com a idolatria. E Paulo, então, está escrevendo para esse tipo de gente. Lembra? Nós estamos falando de cartas e as cartas são ocasionais. Elas vêm para responder a alguma crise daquela igreja em específico. Agora imagina quanta crise essa igreja já estava passando ao longo da sua história, com toda essa mescla de cidade grande, com cultura efervescente greco-romana, com a idolatria e tantas outras coisas. Então não é necessariamente só a Roma, mas é aqueles que de Roma foram chamados à fé. Não está escrevendo para Roma toda, né? Está escrevendo para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que tem essas crises muito específicas. E aqui a igreja de Roma tem uma crise que é ainda mais específica. Como eu disse, em determinado ponto da história, o imperador Cláudio manda todos os judeus saírem de Jerusalém. Já havia igreja cristã em Jerusalém. Essa igreja que foi fundada pelos judeus que vieram do Pentecostes. Então já tinha uma igreja ali que estava funcionando. E aí começam as conversões, não só de judeus, mas também começa a conversão entre os gentios. E os gentios passam a congregar juntamente com os judeus dentro dessa igreja de Roma. Mas aí vem o decreto do imperador romano e diz, não queremos mais judeus em Roma. E eles são expulsos. E a igreja que tinha nascido com os judeus, portanto, tinha muitas práticas judaicas, eles guardavam sábado, eles se circuncidavam, eles guardavam a dieta kosher, né, a dieta dos judeus, porque isso era comum entre os judeus. Isso continuou como sendo uma prática também dentro da igreja. Não por causa da conversão, não por causa do evangelho, mas por causa das suas próprias práticas culturais. Mas quando eles são expulsos de Roma, quem é que sobra na igreja? Só os gentios. 5 anos depois, eles podem retornar porque o imperador morreu. Agora um novo imperador, o decreto, agora naquela medida provisória, caiu. E eles podem voltar. E quando eles voltam, 5 anos depois, o que é que eles encontram na igreja de Roma? O pastor é gentil. Os diáconos são gentil. O pessoal do ministério de louvor, né? Não tinha ministério de louvor, mas só para vocês entenderem, né? O pessoal do ministério de louvor, tudo gentil. O porteiro é gentil, todo mundo gentil. E aí eles chegam e falam assim, como assim? Nós vamos nos submeter a vocês? Mas o Messias é nosso. O Messias veio para a gente. A fé começou com a gente. Tudo bem vocês estarem na igreja com a gente, mas nós nos submetemos a vocês de jeito nenhum. E eles já tinham abandonado todas essas práticas judaicas, porque não fazia parte da própria vida deles. Então aí esses judeus começam, não, tem que circuncidar.
Lembra dessa treta em outras cartas? Não, tem que guardar o sábado. Não, tem que guardar a dieta judaica. Então, Paulo vai tratar de todas essas coisas ao longo da carta, dessa tensão que havia entre cristãos e judeus convertidos ao cristianismo. Essa tensão que acontecia ali. E aqui, eu coloquei entre parênteses, igrejas, porque nós não estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de várias igrejas. Inclusive, Paulo vai dizer lá no finalzinho, no capítulo 16, manda saudações a fulano e a igreja que se reúne na casa dele. Manda saudação para o outro fulano e ao grupo que se reúne com ele. Então, haviam várias igrejinhas, né, em Roma. Muito provavelmente já por causa dessa divisão. Havia uma igreja una, mas várias igrejas em Roma que se reuniam em várias casas, em vários lugares. Possivelmente, inclusive, por causa dessa divisão que acontecia entre judeus e gentios. E aí, então, como eu digo aí, uma igreja que é formada por maioria gentílica, a esse ponto, e agora com muitos judeus que retornaram também a Roma. Tá? Judeus que foram convertidos anteriormente, que eram os donos da igreja, por assim dizer, e agora chegam, imagina, você chegar na igreja que você viveu a sua vida, que você fundou, aí chega e tem ali um gentio sentado no banco que você estava acostumado a sentar, né? E aí ele vem, ele que prega, né? E as pessoas ali ficaram meio em crise. Então, o propósito da carta, dentre os outros propósitos muito específicos, mas de uma maneira muito geral, é ensinar essas grandes verdades do Evangelho da Graça que trazem união entre judeus e entre gentios. Por isso que Paulo vai usar muito essa ideia dessa abrangência, tanto do pecado, quanto do acesso à salvação por meio de Jesus. Paulo vai falar de uma maneira muito clara que judeus e gentios são iguais, tanto no quesito pecado e idolatria, quanto no quesito de acesso à graça por meio de Jesus, para tentar dirimir essas brigas entre judeus e gentios, mostrando que o que traz unidade na igreja, o que traz unidade na fé, é o entendimento correto do Evangelho. No versículo 16, fica aqui meio que um resumo, versos 16 e 17 é quase que um resumo de toda a carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Outra versão vai dizer, primeiro do judeu, depois do grego. Ele diz verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o versículo que deu um start no Lutero, deu a crise no Lutero, fez com que ele viesse a se converter e começasse todo o movimento que nós conhecemos posteriormente como o movimento da Reforma. Aqui Paulo está dizendo, então, que o Evangelho ele é tanto para judeu quanto para grego. E ele coloca nessa sequência, não de importância, é mais importante para o judeu e secundariamente para o gentio. Nós estamos falando de uma ordem cronológica. O Evangelho é primeiro para o judeu porque chegou primeiro para os judeus. Jesus nasceu entre os judeus. Jesus pregou aos judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Todos os apóstolos eram judeus. Então este Evangelho, esta salvação por meio do Evangelho, se revelou de fato primeiro aos judeus e a partir dos judeus chegou aos gentios. Mas que esta salvação, que se revela no Evangelho, ela não está baseada nas obras da lei, não está baseada na guarda dos preceitos da lei, nem das tradições judaicas, mas diz o apóstolo Paulo, ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por meio da fé, ou pela fé. A vida vem por meio da fé. Então Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar, para que os gentios não se achem mais do que os judeus, mas também para que os judeus não se achem mais do que os gentios. Paulo está dizendo, sim, há uma grande importância dos judeus, mas judeus e gentios estão em pé de igualdade no quesito salvação, porque ela depende de Jesus e da obra de Jesus. Então, o primeiro propósito da carta é gerar essa unidade entre judeus e gentios, e o segundo propósito é um propósito mais, como eu posso dizer, estratégico, não vou dizer egoísta não, mas estratégico do apóstolo Paulo. Paulo queria chegar na Espanha e ele queria ajuda financeira dos romanos. Esse é o outro propósito da carta e ele deixa isso muito claro. Muito provavelmente, na cabeça do apóstolo Paulo, assim como havia acontecido com Antioquia, lembra, o evangelho começa em Jerusalém, a partir de Jerusalém vai alcançando as cidades circunvizinhas, chega até Antioquia e em Antioquia começa essa grande base missionária que alcança todos esse mundo conhecido de então do apóstolo Paulo.
Alcança a Galácia, alcança a Ásia, alcança a Macedônia, alcança a Grécia, ali a região da Acaia. E agora Paulo quer chegar no extremo do mundo conhecido, que é a região da Espanha. Então Paulo está dizendo, eu vou chegar em Roma, porque eu quero de Roma ir até a Espanha. E literalmente Paulo queria chegar até os confins da terra. Isso fica muito claro lá no capítulo 15, no verso 23 e 24, que Paulo diz, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá. Tradução mais literal seria, espero que vocês participem comigo dessa viagem, financeiramente falando. Inclusive a NVI vai traduzir da seguinte forma, dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Dar a vocês a oportunidade de me enviarem até a Espanha, ele diz. Pois espero que de passagem possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Vamos ver aí de novo o mapinha? Acho que dá para ficar, depois a gente dá um zoom maior. Então aqui está a região da Judéia, vendo? Mais acima aqui a gente tem Antioquia, e aqui toda essa primeira parte, que é onde o apóstolo Paulo prega, né? Isso acontece a partir de Antioquia. Agora Paulo quer chegar em Roma, para de Roma chegar aqui na Espanha. Espanha não era um país durante o tempo do apóstolo Paulo. Espanha era toda essa região que a gente conhece hoje como Península Ibérica, né? Que compunha tanto essa parte grande aí de Espanha, como também o que hoje nós conhecemos como Portugal, tá? Toda essa parte aqui. Então, mais para frente fica mais fácil aqui, ó. Então, aqui Jerusalém está aqui embaixo, tá? Antioquia está aqui em cima. A partir de Antioquia, então, aqui a região da Galácia, a região da Ásia, onde Paulo pregou. Aí ele atravessa aqui, chegando em Troade, aí ele chega aqui na região da Macedônia e aqui a região da Acaia. Ó Corinto, onde é que está aqui, ó? Bem aqui embaixo, Corinto. É daqui que Paulo está escrevendo. Então, a vontade dele é chegar de volta até Antioquia e depois de Antioquia retornar aqui, indo em direção a Roma, para que de Roma, aqui ó, de Roma, ele chegasse aqui na Espanha. Espanha na época com H-I Espanha, tá? H-Espanha. Não é Espanha, Espanha, que era esse conjunto aqui com essas três partes, né? É a Espanha tarraconense, Espanha tarraconense, a Espanha lusitânia e a Espanha bética, tá? Toda essa região, que era o final do mundo conhecido. Para cá, a gente vai chegar lá no continente americano, né? Para cá. Mas não existia continente americano até 500 anos atrás, ninguém sabia. Então, o que Paulo está dizendo? Eu quero cumprir aquele negócio que Jesus falou, para ser testemunha até os confins da terra. Onde eram os confins da terra? Espanha. E Paulo está falando para os romanos, eu vou lá. Nós não temos nenhum registro na Escritura, na Bíblia, de que Paulo tenha chegado em Roma. Na verdade, Atos termina de uma maneira abrupta com a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. De fato, ele chegou em Roma. Não do jeito que ele esperava, mas ele chegou em Roma, né? Ele nem precisou pagar por essa viagem para Roma, né? Ele foi preso até Roma. Mas a história nos conta, nós vemos alguns registros, de que Paulo chegou até o extremo do Ocidente. E o extremo do Ocidente fala exatamente dessa região da Espanha. Então nós temos alguns escritos que falam que Paulo chegou de fato em Roma, mas esses escritos são externos às Escrituras, tá? Externos à Bíblia. Então é possível que ele tenha chegado à Espanha e de lá tenha sido preso novamente, voltado para Roma, onde ele é martirizado e ele morre. Então, quanto ao conteúdo da carta, a gente começou então com uma introdução, que vai do versículo 1 até o versículo 17, que a gente passou ali pelos versos 16 e 17, que são um resumo da carta, né? O Evangelho é poder de Deus para a salvação primeiro do judeu e também do gentil. Aí então vem o corpo da carta, em que Paulo vai basicamente tratar do Evangelho e das implicações do Evangelho, dividido aí em 4 partes. Ele vai dizer que, primeiro, o Evangelho revela essa justiça de Deus, então ele começa falando sobre a justiça de Deus e o juízo de Deus sobre o coração dos ímpios, dos gentios. Ele começa pelos gentios, falando que eles se perderam na sua devassidão moral, né, que o seu coração adorou mais a criatura do que o Criador, falando dos seus muitos pecados, e vai mostrar que os gentios estão num grande problema.
Aí os judeus podem dizer, tá vendo? Tá vendo? Paulo falou, vocês são problemáticos. Mas aí no capítulo 2, Paulo muda a figura e ele começa a falar com os judeus. E fala, e vocês? Paulo começa inclusive dizendo isso, e vocês? Que acham que são alguma coisa porque receberam a lei. Diz, não, muito pelo contrário. A lei só traz mais peso sobre vocês. Porque a lei mostra que vocês estão na mesma condição dos gentios. Vocês, inclusive, são indesculpáveis, porque vocês tinham a lei. A lei de Deus estava aí de maneira clara para vocês. Ele vai dizer que para os gentios, a lei estava escrita no coração. Ele diz, quando a consciência, às vezes, acusa, às vezes defende, Paulo vai dizer, isso mostra que a lei está no coração. E vocês transgridem a lei que está no coração. Mas aí Paulo vai falar com os judeus, e vocês têm não só a lei no coração, vocês têm a lei escrita. E vocês também, assim como os gentios, se perderam nos seus próprios caminhos e na sua própria idolatria. E aí vem o capítulo 3, que é o capítulo que a gente conhece muito bem, em que Paulo vai bater os últimos pregos do caixão, né? Em que ele vai dizer, porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Então Paulo vai juntar todo mundo nesse pacote de mortos em seus delitos e pecados. Mas a partir do capítulo 3, ele já vai falar sobre essa justiça de Deus que atinge tanto judeus quanto gentios. Aqueles que se achegam a Jesus, sejam judeus, sejam gentios, são purificados, são justificados. É isso que vai dizer do versículo 24 do capítulo 3 em diante. E ele, inclusive, vai dar aqui um exemplo no capítulo 4, usando Abraão como sendo o pai da fé, não só dos judeus, mas também dos gentios. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, diz, olha, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele vai dizer, ele foi justificado antes de ser circuncidado. Por que ele está dizendo isso? Porque os judeus estavam dizendo, gente, vocês têm que circuncidar, porque senão vocês não vão ser salvos. Eu falo assim, não, mas Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Abraão foi declarado justo e depois disso, 400, é o que Paulo vai dizer, 400 anos depois veio a lei. Como é que Abraão foi justificado pela lei se a lei veio 400 anos depois de Abraão? E é na lei que se fala do sábado, é na lei que se fala da circuncisão, é na lei que se fala sobre a dieta dos judeus, dos israelitas. E por falar em lei, não é só os textos normativos, mas são os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos de Moisés. Paulo está dizendo, gente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito 400 anos depois de Abraão ter sido justificado pela fé. Então ele é o pai da fé, de judeus e de gentios. E aí vem a próxima parte. Então, em Cristo, uma nova humanidade está sendo criada. Uma humanidade de gente que é perdoada, então tem um novo status, de gente que tem um novo povo, então é uma nova família que é composta de judeus e de gentios que nasceram de Jesus, nasceram de novo, e é uma humanidade que ela tem uma nova postura, ela tem uma vida transformada. Então tem um novo status, uma nova família e uma nova postura, que aponta para a esperança, que aponta para a perseverança e que aponta para um caráter que é transformado. E ele começa no capítulo 5, levando lá para a base, ele fala de Adão. Ele fala do pecado do primeiro Adão e chama Jesus de o segundo Adão. Então essa nova humanidade começa com esse novo Adão, que é Jesus. Aí lá no capítulo 6, então, ele fala que nós estávamos mortos por pecado e agora passamos a estar vivos por meio de Jesus. E o símbolo dessa morte por pecado e novo nascimento é o batismo. É no capítulo 6 que ele fala do batismo, que é esse símbolo de morrer por pecado e nascer para Jesus, por meio de Cristo. E aí no capítulo 7, então, ele vai falar da lei. Ele diz, o problema não é a lei de Deus é boa, a lei de Deus é justa, o problema somos nós que não conseguimos cumprir a lei. O problema é o nosso próprio coração e a nossa incapacidade de ouvir a Deus e obedecer a Deus por meio da sua lei. Então, qual que é a resposta? Como é que a gente é salvo? Obedecendo a lei? Paulo diz, não tem como, não dá. A lei veio exatamente para nos humilhar, para mostrar o nosso problema. A lei denuncia a raiz do nosso problema, que nós somos incapazes de cumpri-la. Então, no capítulo 8, ele vai falar sobre aquele versículo muito lindo, né? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio do Espírito de vida, ele venceu a lei do pecado e da morte. Então, agora a vida é por meio do Espírito.
A vida é uma ação de Cristo em nós e nós passamos a viver por meio do Espírito e não simplesmente de acordo com as obras da lei, né? E apontando também para essa glória futura. Aí no capítulo 9 ao 11, nós vemos que todo esse evangelho é o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Lembra como é que Paulo começa a carta? Dizendo que esse evangelho foi anunciado desde o passado por meio dos profetas. Ele volta a isso aqui agora no capítulo 9, dizendo sim, Deus falou aos judeus por meio dos profetas sobre a promessa do evangelho e esse evangelho culmina na pessoa de Jesus. E vai dizer então que porque os judeus rejeitaram o evangelho, abriu então aí a oportunidade dos gentios receberem o evangelho. E é interessante que é exatamente essa dinâmica de todo o ministério do apóstolo Paulo. Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era para uma sinagoga, ali ele pregava, geralmente ele era expulso, né? Geralmente as pessoas não gostavam do que ouviam de Paulo. Tinha ali alguns que se convertiam, mas a grande maioria mandava Paulo embora. E aí Paulo ia para os lugares públicos pregar para os gentios. Ia para os mercados, ia para as praças públicas e ali pregava os gentios. E nascia então uma igreja ali. Então Paulo vai dizer, olha, porque os judeus rejeitaram o evangelho, vocês estão recebendo o evangelho. Ele vai usar inclusive a ilustração de uma videira, uma parreira, né, brava, em que são enxertados ali ramos, em que agora vocês são, essa parreira brava é enxertada na videira verdadeira, enxertada na árvore boa, que seria o povo de Deus, porque eles rejeitaram. Então, falando dessa nova nação que nasce a partir de Jesus, juntando estes dois povos. E disso também, aí é uma coisa que fica para a escatologia, ele vai dizer que essa rejeição dos judeus não vai ser até o fim. Em algum momento, os judeus também voltarão ou virão a Cristo. Aí tem todos os desdobramentos escatológicos de como isso vai acontecer. Deus não esqueceu os judeus, Deus não esqueceu o povo de Israel, em algum momento da história eles vão a Cristo também. É isso que Paulo vai dizer aqui de maneira muito difícil, nos capítulos 9 a 11. E aí vem o 12 ao 15, que é a parte mais prática da carta, né? Aquele momento do capítulo 12, que Paulo fala, olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então no capítulo 12 há essa aplicação prática. Uma vez que vocês entenderam o Evangelho, é hora de praticar, colocar ele em ação no dia a dia da vida de vocês. E já no capítulo 12, ele mostra que essa unidade que a igreja tem que ter, ela começa com o serviço. Ele fala, ninguém tem que pensar acima do que convém, não deve pensar além do que convém, mas pensar de maneira moderada. E ele vai então falar sobre os dons espirituais. E ele diz, sirvam uns aos outros, vocês devem servir uns aos outros. Não paguem o mal com o mal, mas perdoem. Então ele vai falar de perdão, ele vai falar de serviço, ele vai falar de amor, que são os ingredientes para que esta igreja, outrora dividida, possa agora ser unificada por meio do Evangelho. Nos capítulos 14 e 15, ele vai tratar de questões ainda mais pontuais, que estão relacionadas com comida. Vai dizer que tem uns que acham que pode comer de tudo, outros acham que não pode comer de tudo. Ele está falando exatamente dessa briga entre judeu e gentil. E ele fala, olha, nessas coisas que são superficiais, tem que ter amor, tem que ter tolerância, tem que ter perseverança entre vocês, nessas questões que não são essenciais. Então estenda a graça, estenda a misericórdia. Ele inclusive vai chamar estes que faziam muita questão do que comiam, e vai chamar eles de fracos na fé. Ele diz, tem uns que acham que pode comer de tudo, tem outros que acham que não pode comer. Um come para a glória de Deus, outro não come para a glória de Deus. Então, haja com bondade em relação a eles. Aquele que é mais fraco acha que não pode comer, então trata ele com amor. Então, na hora de comer, come só você, não precisa ficar defraudando o seu irmão, né? Expondo o seu irmão ao pecado. Porque se você come pela fé, para a glória de Deus você come. Mas se o outro não come pela fé, para a glória de Deus ele não come. Então não briguem por essas questões que são secundárias. Paulo está dizendo, olha, vocês têm uma visão de que podem comer de tudo para a glória de Deus. Mas tem gente que não pensa assim. E se você come diante destes, eles podem olhar para você e, sem entender o que você entende, querer ter as práticas que você tem e eles vão estar pecando. Porque naquela época havia ali em Roma o sacrifício de animais para outros deuses. E era o refúgio dessa carne que era vendida nos mercados.
Então o judeu falava assim, eu não vou comer esse negócio de jeito nenhum, de forma alguma eu vou comer esse negócio. Mas aí os gentios convertidos diziam assim, não, mas nós recebemos com ações de graças, tudo foi feito pelo Senhor, a gente ora, está purificado, é carne, e a gente vai comer a carne. Mas os judeus falavam, de jeito nenhum. Aí Paulo fala, cuidado, porque se alguém vê você comendo e não tem essa mentalidade, pode ser que ele coma como quem está adorando ídolos. Pode ser que ele coma com essa mentalidade que não é a mentalidade que vocês têm. Gente, quanto ensinamento tem nisso, né? Para algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado às vezes. Guardar para a gente, entender o que algumas dinâmicas da fé cristã e não tentar impor sobre alguém, fora do tempo, uma concepção nossa que levou tanto tempo para a gente conseguir ter, sabe? De tentar colocar sobre alguém uma fé que ele ainda não tem. Calma, dá um tempo. Deixa a pessoa ter as suas descobertas da fé. E em algum ponto da vida, ele vai se libertar de algumas coisas que, por enquanto, ainda são importantes para que ele possa guardar a sua consciência diante de Deus. Então, esse cuidado é sempre muito importante. A gente não tentar enfiar a goela abaixo, né? Algumas liberdades para que a gente não cause tropeço na vida de outras pessoas. Então, para a gente encerrar aqui, aí a última parte é, de fato, a conclusão, no capítulo 15, na metade, no versículo 14 até o finalzinho, é a conclusão onde Paulo vai apresentar essas saudações, né? Esses planos de viagem, e ele vai, aqui é a parte que eu falo que é o show da Xuxa, ele vai começar a mandar beijo para todo mundo, né? Um beijo para você, um beijo para o meu amigo fulano de tal, um beijo para o meu parente, né? Saúda o irmão lá, parece aquelas criancinhas no programa da Xuxa, né? Um beijo para meu pai, minha mãe, especialmente para você, Xuxa, né? Ele está mandando saudações aqui. Então aqui nós encerramos todo o conteúdo, obviamente há muito que se explorar na carta de Paulo aos Romanos, né? Pega o exemplo do Lloyd Jones aí, 13 anos, toda semana, toda sexta-feira, expondo Romanos, e ele só chegou até o capítulo 14, né? Até o capítulo 14, versículo por versículo. Uma carta tão poderosa. Então, a título de aplicação, é bom nós lembrarmos, a partir do ensino de Paulo na sua carta, sobre essa universalidade, tanto do pecado, quanto dessa disponibilidade da graça, né? Tanto para judeus, quanto para gentios, para o nosso tempo, para aqueles que ainda virão, para aqueles que eram da época do apóstolo Paulo, e que essa graça de Deus, ela nos chama à unidade em torno do Evangelho, não em torno de qualquer coisa, não deixando com que brigas em coisas secundárias nos dividam. Existem coisas que não podemos abrir mão, e são essas coisas que nos tornam de fato cristãos. Então nós precisamos entender muito bem qual é o corpo do Evangelho e dessas coisas brigar, não abrir mão, denunciar e dizer isso é um falso Evangelho, isso não é o que Cristo nos ensina. Mas também saber reconhecer que existem certas coisas que são divergências secundárias, que não podem nos afastar e nem dizer aquele irmão ou aquela irmã não é salvo porque ele crê de uma forma diferente sobre essa questão secundária. Tem aquele que batiza por aspersão. Não, então isso não é crente, né? Porque eu creio que o batismo é por imersão. Não, são questões secundárias. Se o batismo é pela fé, é por meio da fé, é para confirmação da sua fé, ainda que a gente considere a forma errada, né? O motivo é o mesmo, o motivo é o correto, então a gente não vai discutir por questões que são secundárias. A gente tenta provar, a gente tenta ensinar, a gente tenta explicar, mas sem dizer, olha, você não é meu irmão, você não é crente, olha, você não nasceu de novo, porque só quem batiza por imersão é que é salvo. Só quem crê no batismo com o Espírito Santo, como evidência de falar em outras línguas, é que é salvo. Não, aquele que crê nessas coisas, esse não é salvo. Aquele que entende que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção secundária, não, esse não é salvo. Então, tomar cuidado com essas coisas de não atrelarmos a salvação de alguém a questões que são secundárias. A salvação está sustentada na obra de Cristo Jesus e de entendermos que todos nós somos pecadores e que as nossas obras não garantem para nós salvação. O que garante salvação é a fé em Cristo Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, nosso único mediador até Deus. Então, entender isso. E a partir disso, as nossas discordâncias são resolvidas não na base, né, da pancada, mas na base do amor e do argumento. A gente abre a Bíblia, a gente explica a Bíblia, a gente entende a Bíblia e a gente discute a partir dos textos bíblicos. E isso não deve fazer com que eu olhe para o irmão e condene como se ele não fosse um irmão, como se ele não tivesse nascido de novo. Então, a título de aplicação, queria que a gente ficasse bem claro em relação a isso. Entender a espinha dorsal
do que é ser um cristão e entender que esses assuntos secundários, eles são vencidos por meio do amor, por meio do argumento e por meio da proximidade também. E por que não dizer, aproveitando que Paulo vai trazer ao longo de toda a carta aos Romanos, desse nosso esforço intencional de desenvolver unidade e desenvolver o serviço. As duas coisas caminham juntas. Nós nos tornamos mais unidos à medida que nós servimos. E nós servimos mais à medida que nós nos entendemos como parte da mesma família. Então isso deve ser algo intencional. Precisamos nos colocar nessa posição de nos esforçarmos cada vez mais a sermos mais servis, servindo a Deus, servindo aos irmãos, servindo à comunidade de fé, servindo à igreja que o Senhor nos tem plantado. É isso que Paulo vai trazer em Romanos capítulo 12. Uma vez que vocês entenderam a fé, agora vivam de maneira diferente. Como? Pela renovação da mente, apresentando os vossos corpos como um sacrifício. E como consequência prática, ele diz que essa apresentação do corpo é aquele que profetiza, profetize em nome do Senhor. Aquele que ensina, ensine para a glória do Senhor. Aquele que age com misericórdia, que faça isso com alegria. E tantos outros predicados que Paulo vai dizer no capítulo 12. De que o amor, o perdão e a graça nos colocam nessa ação de servir uns aos outros. Então essas três coisas que quero deixar como aplicação para nós, né? A salvação, ela é por meio de Jesus e ela é acessível a todas as pessoas em todo o tempo por meio do sacrifício de Jesus. Em segundo lugar, entender o que é o Evangelho e batalhar pelo Evangelho e ter paciência e estender misericórdia com aqueles que pensam de maneira diferente em questões secundárias. E em terceiro lugar, de que nós somos chamados a vivermos uma vida de unidade por meio do serviço, por meio da ação uns para com os outros, para a glória de Deus.